Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa teleaula número 2, disciplina de elaboração e gestão de projetos. Eu sou o professor Saulo, aqui ao meu lado está o professor Ademar, que está como professor assistente. E aí, Ademar, a gente vai esperar alguma contribuição hoje dos alunos também, né? Aí. Isso, aguardamos a contribuição de você, de todos os polos participando, interagindo da nossa aula sobre elaboração e gestão de projetos. Obrigado, gente. Participem, por favor. Tem uma música que diz que o que a gente tem para hoje é saudade, mas aqui na nossa disciplina a gente tem outra coisa. Bora conhecer qual é o conteúdo da aula de hoje, gente? Bora ver aqui, ó. O que é escopo? Passos para a criação de um escopo de sucesso. A estrutura analítica do projeto, EAP. Processos de gestão do tempo. Processos de gestão de custos. Processo de gestão da qualidade do projeto. Isso aí é o que a gente vai estar abordando ao longo da nossa aula. E agora a gente vai conhecer quais são os objetivos, né? Por que a gente tem que estar estudando esses assuntos para trabalhar com elaboração e gestão de projetos. O primeiro objetivo é reconhecer o que é um escopo. Segundo objetivo, conhecer os passos para a criação de um escopo. E aí o terceiro e último objetivo da aula de hoje a gente tem entender o gerenciamento de prazos, custos e qualidade, né? Então, gente, a gente falou na última aula, teleaula 1, a gente falou muito o que é projeto, a gente deu a definição, a gente falou das fases, dos macros processos em que a gente tem que estar trabalhando dentro da metodologia do PMBOK. Além disso, a gente viu as áreas de conhecimento que todo gestor, toda equipe de projeto, na verdade, tem que saber dominar para poder trabalhar com isso. E um dos fatores críticos, né, fatores de sucesso que a gente tem é aquele olhar para o passado. A gente tem sempre que olhar o passado, verificar aquilo que a gente fez no nosso projeto, o que deu certo, o que deu errado, para que a gente possa, a partir dali, continuar conseguindo alcançar aí os objetivos dentro do nosso gerenciamento. Então, nesse sentido de olhar para o passado, a gente vai relembrar algumas coisinhas que a gente viu na teleaula número 1. Bora olhar aqui o que é projeto, tá, gente? Ó, já sabemos que um projeto é o esforço temporário para criar um resultado específico, né, gente? Além disso, seguindo o PMBOK, temos 9 áreas de conhecimentos e 5 macroprocessos definidos. São esses macroprocessos: a iniciação, o planejamento, o monitoramento e controle, execução e, finalizando o projeto, a gente tem o encerramento, né? Vejamos que aí o planejamento ele está em destaque, que é justamente o que a gente vai tratar na teleaula de hoje, certo? A gente falou sobre iniciação, a gente deu uma abordagem ali de início de planejamento, mas o escopo ele está totalmente ligado ao planejamento. Vejamos aqui, ó. É na fase de planejamento que desenhamos o escopo do nosso projeto. Se o planejamento é a programação dos recursos humanos, materiais e financeiros, estudos e análises, geração de protótipos, análise de resultados e aprovações, então fica aí a pergunta para a turma. O que é o escopo? Se o planejamento abrange todas essas atividades, o que vem a ser o escopo? Então, quem estiver nos assistindo, eu já faço aí esse desafio de novo, né? Já na última aula a gente fez um desafio, já faço um novo aí. Vocês responderam, a gente teve respostas certas do que é projeto. A aula de hoje aí, o desafio é o que é escopo. Alguém tem ideia do que é escopo? Manda aí pra gente, tá? Que o Ademar vai estar falando aí na nossa teleaula. Tem alguma participação aí, Ademar? Temos a participação aqui, sim, professor. Da Maria Cândida, né, e da Cel Marinho, tá? O pessoal de Chupinguaia também tá ligado já nas aulas, já estão antenados lá, participando. Já estão conectados. Maria Cândida de Chupinguaia, né? Alô aí pro pessoal da Maria Cândida, manda aí o que vocês acreditam que seja escopo, tá? Para a gente poder estar fazendo a leitura aqui. Vamos ver se o pensamento de vocês
vai estar alinhado com o que a gente tem aqui para a aula de hoje, tá, gente? Ó, segundo o PMBOK, o escopo de um projeto consiste no trabalho necessário a ser feito para entregar um serviço, produto ou resultado com características e funções especificadas, certo? Então, o que acontece? Se o nosso projeto é um esforço temporário, todas as atividades que a gente faz para atender esse esforço, a gente trata dentro do escopo. Assim, é no escopo que se define claramente o que está e o que não está incluído no projeto, certo? Quando você vai desenhar alguma atividade, quando você vai planejar um projeto, você tem uma chuva de ideias, certo? A gente vai planejar uma viagem, então a gente começa a ter várias ideias. Qual é o itinerário que a gente vai cumprir, quais são os passeios que nós vamos fazer, quais são as atividades que nós vamos fazer quando a gente estiver em deslocamento, onde que a gente vai almoçar, onde que a gente vai dormir. Então, a gente tem várias atividades, certo? Todas essas atividades, o planejamento de todas essas atividades, elas vão estar inseridas dentro do escopo. Então, o escopo é uma das principais ferramentas de planejamento que a gente tem dentro da elaboração e gerenciamento de projetos. Em outras palavras, tá, gente? O escopo é a parte do planejamento que envolve determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, entregas, tarefas, custos e prazos. Ele é elaborado para explicar os limites de um projeto, estabelecer responsabilidades de cada membro da equipe e apontar os procedimentos tanto para a realização quanto para a verificação e aprovação do trabalho. Tudo que eu preciso fazer, todas as atividades, tudo que eu preciso de entrega para poder realizar as minhas tarefas, eu tenho que listar dentro do meu escopo. São atividades que vão me levar ao meu objetivo final do projeto. Então, qual é o objetivo? A gente estava falando sobre viagem, né? Qual é o objetivo maior? É a viagem propriamente dita. Quais são as outras atividades que vão me levar a chegar na viagem? É planejar o itinerário, planejar onde que nós vamos nos hospedar, certo? Vamos exemplificar aqui de uma outra forma, a aula, né? Então, o nosso objetivo é estar aqui, na teleaula. Só que para a gente chegar aqui, a gente tem que fazer toda a parte de planejamento. Então, o que a gente tem que definir no nosso escopo? Plano de ensino, plano de aula, material didático, quais são os recursos didáticos que a gente vai estar utilizando. Isso tudo são atividades previstas dentro do escopo para a gente poder estar aqui hoje ministrando essa aula. E é claro que se existem atividades, você tem que definir quem são as pessoas que vão fazer essas atividades. Quando a gente trabalha com projetos, é comum que a gente tenha toda uma equipe envolvida. Então, algo que tem que ficar bem esclarecido é quem são as pessoas, quando que vão ser entregues essas atividades e o que vai ser necessário você ter de recursos para poder executar cada atividade dessa. Professor Ademar, alguma... O escopo é justamente para isso, para fazer uma analogia, uma comparação, né, professor Saulo? A questão do escopo, você pode pegar, por exemplo, a receita de bolo. Qual é o produto final quando você pega uma receita? Qual é o produto que você vai entregar lá no finalizado? Será exatamente o bolo. A receita, onde determina a quantidade, o que vai, quais os ingredientes que serão adicionados, que serão misturados para se chegar ao produto que é o bolo, está tudo lá especificado na receita. Tá? Agora, se você coloca no escopo lá, no caso a receita, por exemplo, uma xícara de leite, 2 colheres de manteiga, e você troca a manteiga por margarina, você adiciona 2 xícaras de leite, o teu produto final ele não vai ter o resultado esperado daquilo que você planejou, tá? do teu projeto, que é a confecção do bolo. E o resultado vai ser diferente. O escopo, ele determina o que vai ser feito, de que maneira vai ser feito, quem irá fazer, todos os procedimentos que serão levados em consideração para você chegar ao produto final. Se você altera alguma coisa dentro do escopo, esse teu produto terá um resultado diferente e será prejudicado. Não é isso, professor? Perfeito, professor. Explicação melhor. Eu acho que eu não conseguiria trazer aqui hoje para os alunos, não. Muito obrigado pela colocação aí. Realmente, gente, quando a gente vai trabalhar com escopo,
você tem que determinar e definir todas essas atividades. E algo que o professor frisou aí, que é bem importante, a gente está salientando aqui, é em relação à troca, né? Troca, ele falou lá da questão da receita do bolo. Você vai trabalhar com manteiga, para que o bolo tenha uma consistência um pouco mais cremosa, seja um bolo com qualidade diferenciada, e aí na hora que você vai fazer, faltou manteiga no mercado, você precisa realizar o bolo, você tem que fazer a entrega daquele produto, e aí você vai escolher um outro para poder substituir a manteiga. Você vai estar escolhendo a margarina. O bolo, que é o nosso objetivo, resultado do nosso projeto, a gente vai conseguir entregar, só que a gente vai entregar com uma qualidade diferente. Tá? Em relação à qualidade, que é importante também a gente estar falando que pode ser que o nosso cliente ele goste mais do bolo com margarina do que manteiga. Certo? Então, assim, quando a gente fala em qualidade do nosso projeto, vai ser diferente, mas não quer dizer que o bolo vai ficar ruim. Não quer dizer que o meu projeto vai ficar ruim. Quer dizer que ele vai ficar diferente daquilo que foi solicitado. Apenas isso. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente quando a gente vai planejar o escopo. E essas coisas podem acontecer. Na verdade, essas coisas acontecem. O que também é importante a gente saber é que alterações de escopo ao longo do planejamento, ao longo da execução do projeto, elas são comuns, só que são alterações pequenas, alterações mínimas. Se eu precisar realizar alterações mais bruscas, aí é algo que pode comprometer mais a execução do meu projeto, certo? Um exemplo é o cliente pedir um bolo de chocolate, e aí quando você for ver lá no supermercado não tem chocolate, você vai fazer um bolo de coco, aí já muda completamente, né? Não é só mais questão de cremosidade ou algo do gênero, você vai mudar completamente o sabor do seu bolo, o seu produto final. Tá? Então, aí pode ser que o seu cliente não aceite. Fica esse alerta aí para a gente. Então, como que a gente tem que definir esse escopo? Já que a gente tem que ter bastante cuidado para isso, existem alguns passos que a gente tem que observar para que a gente possa fazer tudo da melhor forma possível, lembrando que o objetivo final é sempre atender a qualidade do nosso produto. Então, bora ver aqui quais são esses passos que a gente tem que estar observando para poder criar um escopo que atenda realmente às necessidades do projeto. A primeira atividade é, toda a equipe tem que entender o que é um escopo. Tá? Se você ou a equipe do projeto não sabe o que é um escopo, há grandes chances do projeto ficar comprometido. Ele traz um resumo do que se quer fazer e como os objetivos serão atendidos. Nesse sentido aqui, de entender o que é o escopo, quando você vai desenhar as atividades, vamos pegar aqui a receita de bolo, você tem uma sequência de atividades a ser feita. Então, você tem que selecionar lá a massa, você tem que colocar os ovos, você tem que colocar o leite, você tem que colocar isso em uma sequência. Tá? Essa sequência de atividades vai determinar a qualidade do seu bolo. Se você furar alguma atividade dessa, ou se você trocar essa sequência, se você não entender, aí que entra a questão do escopo, você vai acabar não conseguindo fazer um bolo com a qualidade necessária, certo? Aí depois que você misturar todos os ingredientes necessários, você vai levar ao forno. Ali também existem outras regrinhas, então se você não ficar atento no tempo que ele vai estar assando lá no forno, esse bolo vai queimar, também não vai conseguir atender a qualidade esperada. Tá? Então toda a equipe, não só o gerente, aquela pessoa que está levando o projeto à frente, né, liderando todas as pessoas que estão executando atividades do nosso projeto. Mas todos os envolvidos, eles têm que saber qual é a atividade inicial, depois quais são as atividades que você deve fazer para poder conseguir alcançar ali os objetivos, alcançar entregas de cada atividade e, por fim, alcançar as entregas do nosso projeto, a entrega final do nosso projeto. A outra atividade que a gente tem que tomar atenção, gente, é questão de identificar os responsáveis. Sabemos que identificaremos atividades. Assim, você deve determinar quem é o responsável por cada uma delas. Um dos piores erros em gerenciamento de projetos é deixar uma atividade sem um responsável bem identificado, ou ainda, colocar muitas pessoas com esta mesma atribuição. É importantíssimo você identificar quem é que vai realizar as atividades. Tá? Se você não tiver essa identificação clara, a pessoa, às vezes, não pode se sentir comprometida ou compromissada com aquela atividade, então ela vai ficar meio alheia às execuções, não vai se inteirar daquilo que está acontecendo,
e às vezes vai falhar. Outra coisa, além de você não identificar, outra coisa que gera bastante erro é você colocar vários responsáveis para realizar uma tarefa. Tá? Então, vamos voltar aqui para a questão da viagem. Você vai selecionar pessoas, você vai selecionar itinerários. Se você colocar 2 pessoas para selecionar isso, se essas 2 pessoas não conversarem bastante, não conversarem bem, se cada uma fizer lá no seu cantinho, cada uma vai escolher aquele itinerário que ela achar melhor. É muito provável que saiam 2 resultados desse planejamento de itinerários aí. E aí a gente começa a ter brigas, ter intrigas dentro da execução do nosso projeto e as coisas começam a desandar, começam a não dar certo. Então, para que isso não aconteça, você tem que definir, geralmente, um responsável pela atividade. E aí você vê quem são as pessoas que podem apoiar na execução dessa atividade. Tá? Então, você vai ter lá, vai definir quem é o responsável, que vai levar, que vai ter lá realmente a atribuição de executar aquela tarefa e pode definir também quem são os colaboradores para a execução daquela atividade. Mas nunca deixe 2, 3, 4 responsáveis, porque aí nenhum vai se sentir responsável realmente daquela atividade e vai ficar esperando pelo outro. Isso também pode acontecer e a atividade pode não acontecer. Lembrando que o escopo segue uma sequência. Então, se eu tenho uma atividade aqui na frente, se ela não for executada, eu não consigo realizar uma segunda atividade. E aí eu vou ter um prejuízo em relação ao tempo do meu projeto, não vou conseguir cumprir aquele prazo que eu tinha acordado inicialmente quando a gente foi e sentou para realizar lá o planejamento e lá na fase de iniciação do nosso projeto também. Professor Saulo, é importante o que o professor falou. Vale salientar, gente, que na cooperativa, no caso, em uma cooperativa, existem os cooperados, são as pessoas que participam. Então, todo mundo quer emitir sua opinião. Só que deve ser identificado pessoas ou pessoa responsável por aquele procedimento, tá? Como o professor falou. Imaginem só você aí na sua cooperativa, digamos com 60 cooperados e todo mundo mandando, né? E todo mundo querendo coordenar a aquisição de um equipamento, a aquisição de uma máquina, a aquisição de móveis, né, para você, digamos, equipar melhor a sua cooperativa, né? Não pode deixar que todos intervenham, né, nessa questão da aquisição. Tá? E sim encaminhar pessoas ou pessoa responsável para fazer corretamente o procedimento. Perfeito. Né? Lembrando que você pode sim ouvir várias opiniões, né, mas você pode ouvir. Não deixar que essas pessoas façam interferência ou queiram executar. Então, se a gente vai fazer aquisição lá da nossa cooperativa agrícola, vai fazer aquisição para colheita de café, por exemplo, aqui no interior de Rondônia. E aí você deixa lá 3 pessoas responsáveis, o João, o Pedro e o Marcelo. O João quer comprar de um fornecedor, o Pedro quer comprar de outro e o Marcelo não quer nem comprar. Né? Imagina o risco que você está correndo. Aí o que acontece? O Pedro faz toda uma negociação, o Marcelo faz outra, e o João fica só esperando, né, o que vai acontecer ali, e as pessoas não se entendem. Tá? Então, assim, você vai ouvir a opinião das outras pessoas, mas é a opinião lá na fase de realizar o plano de aquisição. Você vai ver, não, vamos selecionar fornecedores, vamos ver quais são os nossos preços, qual é o tempo que a gente tem, o que a gente tem disponível, o que a cooperativa apoia e o que a cooperativa espera dessas máquinas. Aí sim, beleza, aí é o momento de ouvir todos. Agora, na hora da execução, na hora de realmente você estar fazendo a aquisição, aí você tem que ter o responsável. E esse responsável ele vai ser determinado na hora que você estiver fazendo aqui o escopo do seu projeto. Tá? Então, você não pode determinar mais de um e, muito menos, pior ainda, você não determinar quem é o responsável por essa atividade. Tá? Ainda sobre o escopo, gente, a gente tem aqui uma terceira regrinha básica, que é alinhar as expectativas do nosso projeto. Você deve deixar bem claro quais as expectativas de cada atividade com a expectativa maior, que é a do projeto. Ou seja, nós vamos executar várias tarefas, então todas essas tarefas elas têm que estar alinhadas ao objetivo maior, que é o nosso projeto. Então, se a gente vai fazer aquisição de máquinas para a nossa cooperativa, a gente tem que executar o quê, gente? A gente vai negociar com fornecedores. Beleza, então vamos alinhar isso lá à execução da nossa máquina. Se a gente vai negociar com fornecedores,
O que a gente vai ver? Essa máquina atende? É para plantio de café? Quais são os requisitos que nós temos? Essa máquina é grande? Essa máquina consegue percorrer os corredores da plantação? Eu consigo transportar essa máquina de uma propriedade para outra, já que a gente está trabalhando com cooperativas, de uma maneira rápida, fácil, eficiente? Tudo isso tem que ser levado em consideração, todas essas tarefas, todas essas expectativas, para quê? Para atender o objetivo maior, que é o que é a compra da máquina propriamente dita. Ok? Então, voltando, tá, gente? Como a execução é realizada por diversas pessoas, todas devem saber quais são os objetivos e as expectativas de cada uma delas tem que ser a mesma. Aqui cabe a unificação da visão de futuro do projeto. Se a gente vai comprar máquina para colher café, a expectativa de todos tem que ser o quê? A aquisição de máquina para comprar café. Não adianta o Marcelo querer uma máquina para comprar café, o Pedro querer uma máquina para colher laranja e o Sebastião querer uma máquina para colheita de soja. São objetivos totalmente diferentes. Pode ser o objetivo próprio lá daquele produtor, que faz parte da nossa cooperativa. Mas o objetivo do projeto é a compra e aquisição do café. Então, todo mundo tem que ter esse objetivo bem alinhado. Além disso, gente, nós temos que definir os critérios de aceitação com clareza. Seja claro e objetivo. Se as entregas não forem bem definidas, as atividades nunca terão um fim. Assim, já que a realização de tarefa exige tempo, determinação e custos, todo o esforço despendido na realização das tarefas não terá valor algum. A revisão dos critérios pode ser uma alternativa para você contornar alguns tipos de erro. Então, eu acho que não tem uma qualidade melhor do que você ser claro e objetivo. Quando você tem a clareza e a objetividade, você consegue fazer com que todas as pessoas envolvidas no projeto enxerguem quais são as atividades que têm que ser feitas, quais são os objetivos que a gente tem que cumprir. Certo? Se você não for claro nem objetivo, pode ser que na minha cabeça eu esteja pensando uma coisa, na cabeça do professor Ademar ele está pensando outra, e se a gente não tiver essa clareza, na hora que a gente for executar a tarefa, ele vai executar de uma forma, eu vou executar de outra, que não vai estar conversando, né? Vão ser objetivos diferentes. Então você tem que ter clareza das atividades. A questão lá do bolo. Se a gente vai fazer um bolo, você nunca pode dizer que vai fazer simplesmente um bolo. Você tem que falar qual é o tipo de bolo que você vai fazer. Vai fazer um bolo de coco? Você vai fazer um bolo de chocolate? Então, se a gente vai definir lá, vamos fazer um bolo. E aí, eu e o Ademar vamos ficar responsáveis pela compra, pela aquisição dos materiais para a realização do bolo, né? Para a gente fazer esse bolo. E aí a gente vai para o supermercado, eu compro todos os ingredientes para fazer um bolo de chocolate. E o Ademar, que não curte, vai querer aí um bolo de coco. E aí ele vai comprar todos os materiais para um bolo de coco. Na hora que a gente chegar para sentar e fazer, aí a gente vai ter um problema, né? Então a gente tem que deixar tudo bem definido. A gente tem que deixar aí todos os objetivos claros, tá, gente? Além disso, em relação aos objetivos, se você não define com clareza, a própria equipe vai estar trabalhando sem saber o que tem que fazer, né? Ela não sabe, não tem conhecimento claro do que ela tem que executar, realizar. E isso gera até frustração, o que é um perigo, porque você vai trabalhar, você vai se esforçar bastante, e aí quando chegar na hora da execução, você não vai conseguir fazer nada, porque tudo que você fez não te levou a lugar algum, tá? Então aí a gente tem também uma outra dica, a gente tem que levantar as premissas do projeto, certo? Aí a questão de premissas, né, gente, já é quase uma bomba aí, vocês estão tendo bastante informação na aula de hoje, muitos termos. Escopo já é algo que é um termo diferenciado, aí vem essa questão de premissas, soa quase que uma bomba, né, gente, mas calma, vamos abrir um parêntese aqui para a gente definir o que é premissas, tá? As premissas são as suposições que não estão sob o controle e a influência do GP, que é o nosso gerente de projeto, como os stakeholders e os fatores externos, tá? Então, GP é o gerente de projeto, anotem aí, gente. E os stakeholders são os patrocinadores do nosso projeto, tá? Bastante termo. E as premissas, todas as suposições. Então, se são suposições, é algo que a gente
não tem, a gente tem apenas uma ideia, né, daquilo que a gente vai estar levantando. Então você tem que levantar todas essas premissas, tudo o que pode acontecer e o que não pode acontecer no seu projeto. Isso aí tem que estar bem definido. Por mais que as premissas sejam as coisas óbvias que devem ser previstas, nem todos lhe dão a devida atenção. Nós, seres humanos, costumamos pensar que sempre temos o melhor raciocínio. No entanto, a visão de uma outra pessoa pode ser completamente diferente. Levantar as premissas exclui visões diferentes. Certo? Então a gente vai lá fazer aquisição de máquinas agrícolas para a nossa cooperativa. Algo que entra como uma premissa, eu preciso ter dinheiro. Então você faz uma reunião, você chama todos os cooperados, você define qual é o tipo de máquina que você vai fazer aquisição. E na hora que você negocia com o fornecedor, você liga lá para ele, olha, eu quero essa máquina tal, vamos fazer esse preço, não, eu quero dessa cor, quero dessa especificação, quero desse fabricante. Você negocia tudo, mas na hora de pagar, né, na hora de pagar aquele produto, você não tem o dinheiro. Então, o dinheiro é uma premissa, certo? Que você tem que levar em consideração para basicamente todos os projetos que você tem. Então, você tem que ter isso tudo bem definido, bem ajustado, para que não ocorram esses problemas aí. Tá? Então, seus patrocinadores lá, os stakeholders, eles têm que saber o que você tá comprando. E, além disso, eles têm que apoiar todas as decisões do seu projeto. Então, para ele apoiar todas as decisões do seu projeto, ele tem que conhecer. Então, você tem que constantemente se comunicar com essas partes interessadas para que eles possam conhecer e aí estar fazendo o financiamento de todas as atividades do seu projeto. Certo, gente? Vale salientar, professor Saulo, que os stakeholders, eles são patrocinadores, eles são as pessoas que financiam o teu projeto, né? Então, deve você, obrigatoriamente, estar de acordo, né, e dando retorno, dando o feedback necessário para que no próximo projeto você também tenha esse patrocínio, esse financiamento, né? Então, é uma das premissas importantes, não é isso, professor Saulo? Com certeza. É uma das premissas mais importantes que a gente tem, porque tudo vai depender do patrocinador. Tudo não, perdão. O financeiro, certo? Vai depender do patrocinador. E se você não tiver financeiro, você vai fazer todas as atividades e não vai conseguir chegar a lugar algum, porque você precisa pagar, né, por aquelas aquisições que você tem. Então, os stakeholders, eles têm que estar sempre alinhados com as expectativas do seu projeto. Sempre, tá, gente? Vamos ver aqui outra dica para a gente elaborar um escopo de qualidade. Liste o que não é importante. É sempre válida a ideia de criar uma lista com tudo aquilo que ficou de fora do seu projeto. Pode ser que, revisando alguma tarefa, você precise levantar algo que não estava contemplado na sua ideia inicial. Então, se todo mundo teve ideias, tá? Aquelas ideias, por mais absurda que você ache, não vou precisar disso. Não, a gente não vai trabalhar com isso. Não descarta. Tá? Você pode deixar ela ali em stand-by, você registra, você guarda ela em um outro local, mas não descarte essas ideias, porque em algum momento pode ser que você precise disso aí, tá? Para que você possa estar realizando e alinhando as expectativas do seu projeto. Um exemplo voltando aqui para a aquisição de máquinas agrícolas. Então, você vai fazer aquisição para a colheita de café. Mas tem um cooperado que disse lá, olha, daqui 2 anos a gente vai mudar a colheita de café, a gente vai começar a trabalhar com soja, então eu acho melhor a gente rever essa questão, vamos comprar para soja. Isso aí foi uma ideia inicial. No momento a gente está precisando para café porque os cooperados trabalham com café. Mas já acende aquele alerta, né? Então, opa, se a gente vai trocar produção daqui 2 anos, será que a gente vai fazer essa aquisição agora? Será que a gente tem como fazer agora para trabalhar durante esses 2 anos? E o que a gente vai fazer para poder, ao invés de adquirir máquinas específicas para soja, a gente consiga fazer troca da máquina de café? Como é que a gente vai fazer, né? Será que a gente negocia com esse fornecedor? Isso tudo pode entrar dentro de atividades do seu projeto em um momento futuro. Ok, gente? Professor Saulo, só para tirar uma dúvida aqui do aluno Elias, né?
O aluno Elias, ele pergunta assim: eu gostaria de saber se o escopo serve apenas para uma cooperativa ou pode ser utilizado em uma empresa. O escopo, ele pode ser utilizado por empresas cooperativas. O escopo, ele pertence, é um instrumento, é uma ferramenta do projeto que você deve usar eficientemente, tá? Então ele serve para o projeto. E esse projeto que você vai elaborar, né, você vai fazer esse projeto, ele depende, pode ser da cooperativa, pode ser de uma empresa, pode ser de uma associação, pode ser da sua igreja, onde tiver um projeto, o escopo estará presente. Isso, professor? Perfeito, professor. Inclusive até projetos pessoais, tá? Você vai desenhar o escopo para tudo, todas as atividades, tá? É bem metódico a questão de fazer escopo, né? Quem tem essa habilidade, essa naturalidade de ser metódico já trabalha com isso na própria cabeça. Ele só não escreve, mas na própria cabeça ele já trabalha com escopo. Então a gente vai voltar aqui para a última dica, tá, gente? Que é documentar e escrever. Depois que você já alinhou expectativas, levantou premissas, prazos, limites, critérios, valores, definiu responsáveis e os critérios de aceitação, é hora de colocar tudo no papel. Faça de maneira simples, coerente, clara e limpa. Não confie na sua memória, nem na memória de nenhuma outra pessoa. A documentação é importantíssima para qualquer projeto. As pessoas, às vezes elas podem estar temporariamente executando algumas atividades. Tá? Então eu tenho um cooperado aqui, mês que vem, ele sai da cooperativa, não quer mais trabalhar, ou então vai trabalhar com uma outra cooperativa. E aí todas as ideias daquele cooperado, se ele não tiver documentado, se isso não tiver registrado de alguma forma, ou seja, num papel A4, ou seja, em atos de reuniões, de convenções, ou seja, até em e-mails, software de computador, programas, qualquer coisa de gerenciamento, você vai perder quando aquele cooperado se desligar. Então, gente, é muito comum que isso aconteça, por incrível que pareça, porque as pessoas não têm essa necessidade de documentar as coisas. Mas, para a gente trabalhar com projetos, todas as atividades, elas devem ser bem documentadas, tá bom? A gente não pode confiar na nossa memória, nem na memória de nenhuma outra pessoa, ok? Definindo o nosso escopo, a gente passa, então, para a estrutura analítica do nosso projeto. Depois que a gente faz todas aquelas atividades, seguindo aqueles passos, aquelas 7 dicas lá para um sucesso, a gente vai definir a estrutura analítica do projeto, ou simplesmente EAP. Tá? Essa estrutura ela pode ser apresentada de forma gráfica ou indentada e define as entregas do projeto e a decomposição em pacotes de trabalho. Vejamos um exemplo de cada uma delas. Gente, é um desenho daquilo que eu vou fazer. Tá? Então, eu listei todas as atividades necessárias. Depois que eu faço isso, eu documentei tudo que precisa, agora eu vou desenhar. Esse desenho ele é importante tanto para a equipe que está fazendo a execução, como para os patrocinadores e também, gente, para os fornecedores, para os stakeholders, para as partes interessadas, para todo mundo que vai exercer algum tipo de influência no meu projeto. Então, esse desenho ele é importantíssimo. Eu não sei se o Ademar já ouviu alguém falar assim, cara, eu não estou te entendendo. Né? Então, você pega assim, não, peraí, eu vou fazer um desenho aqui, vou desenhar no quadro para você tentar entender. Às vezes, soa até como algo indelicado, mas é verdade. Quando a gente desenha as coisas, a gente consegue ter uma compreensão bem melhor do que se tivesse algo simplesmente escuro, ou se a gente só debater. Então, o que é a estrutura analítica do projeto? É um desenho do quê? Das atividades que eu vou estar executando. Então, eu vou ter ali macroatividades e pequenas atividades para a realização de cada uma daquelas macroatividades. Bora ver aqui o exemplo? Olha só, projeto viagem. O professor Ademar disse que eu adoro viajar. Né? É verdade, gente. Olha aí o nosso projeto maior, isso aí é o nosso objetivo final. Tá? E aí eu vou definir o quê? Quais são as minhas macroatividades. Então, aqui embaixo, ó, definição do roteiro da viagem, aquisição de passagens, reserva de hospedagens, são as minhas macroatividades. Dentro dessas macroatividades, gente, eu tenho aqui as minhas tarefas a serem executadas. Então, lá na definição do roteiro da viagem, o que eu preciso fazer? Estabelecer as datas e os passeios que eu vou estar realizando na minha viagem.
Lá na aquisição de passagens, eu vou escolher qual é o meio de transporte que eu vou. Se eu vou pegar aquele nosso velho conhecido busão, né? Ou então se eu vou pegar um avião comercial aí e partir para o meu destino. Ou se eu vou de carro, enfim, qual é o meio de transporte que eu vou estar seguindo. Depois eu vou aqui para a escolha da companhia. Tá? Se eu estiver indo lá de ônibus ou se eu estiver indo de avião, se for comercial, eu vou ter que escolher qual é a companhia. Depois disso, outra tarefa que eu vou estar executando é a aquisição propriamente dita dos meus bilhetes de passagem. Depois que eu fizer tudo isso, gente, lembrando que existe uma sequência. Então, eu vou escolher o meio de transporte. Depois que eu escolho o meio de transporte, eu vou escolher qual é a minha companhia. Depois que eu escolho a minha companhia, aí é que eu vou fazer a aquisição do meu bilhete. E por fim lá eu tenho a reserva de hospedagem. Então eu vou escolher qual é a localidade que eu vou ficar, certo? Se eu vou ficar perto de onde eu pretendo visitar, se eu vou ficar mais distante, mais isolado. Eu vou escolher, depois que eu escolho o local, eu vou escolher o hotel onde eu vou estar fazendo as minhas pernoites. E por fim, depois que eu tiver tudo escolhido, eu vou efetuar reservas. Aqui existem outras atividades que a gente pode listar também. Por exemplo, na escolha de um hotel, vou ficar um quarto em cima, quarto embaixo, o que eu preciso de cama, quem é que eu estou levando, enfim. Tudo isso vai estar ajustado para a execução do nosso projeto. Essa aqui é a forma gráfica da estrutura analítica. Tá? É um desenho que você tem, isso aqui ajuda todo mundo a ver, enxergar o seu projeto de uma forma bem mais clara e bem mais objetiva. E existe uma outra forma que é feita, essa é a P, essa aqui já é mais para documental, algo que você vai realmente para registro, que você tem que documentar tudo, que é a forma identada. Tá? Quem, gerente de projetos, que trabalham com isso já há mais tempo, tem consegue enxergar de uma forma mais clara essa forma identada. Já os outros, quem não tem muito costume de trabalhar com isso, aí o melhor é a gente fazer de forma gráfica. Mas o gerente que que tem um bom preparo, ele vai fazer das duas formas. Tá? Então a gente tem essa forma gráfica e a gente tem aqui a forma identada. Tá? São as mesmas atividades. Repara que eu tenho aqui em cima o projeto da viagem, depois eu vou definir quais são as minhas atividades macros. Definição do roteiro da viagem. E aí eu vou para as atividades dentro das minhas atividades macros, tá? As tarefas, estabelecer datas e passeios. Aí eu venho aqui, aquisição de passagens. Para mim fazer a aquisição das passagens, o que eu preciso fazer? Escolher o meio de transporte, escolher a companhia, realizar a aquisição. E aí outra tarefa, reserva da hospedagem. Para mim reservar a hospedagem, o que eu tenho que fazer? Escolha da localidade, onde que eu vou ficar. Escolha do hotel e efetuar aí a minha reserva, tá, gente? São as duas formas que a gente tem de trazer a estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica é o desenho do nosso escopo. Tá? Então, tudo que a gente definiu de atividades e de tarefas a serem executadas dentro do nosso projeto, a gente chama de escopo, e aí a gente representa isso de uma forma clara e objetiva, pode ser através de um gráfico ou através de texto indentado, e a gente chama isso de estrutura analítica do nosso projeto. Tá? Vamos trocar aqui um pouco a fita, né, Ademar? Vamos falar agora de monitoramento e controle, tá, gente? Depois que a gente faz aí a parte de planejamento, a gente vai cair na parte de execução. Então, o que a gente tem que fazer, tá, gente? O projeto entra em fase de execução, que é onde as tarefas serão desempenhadas, seguindo o cronograma, critérios, custos e responsáveis. A tarefa de monitoramento e controle é iniciada automaticamente e executada de forma concomitante à execução, para que sejam garantidas as devidas entregas de cada atividade. Aqui, a maior preocupação está com a entrega de cada atividade prevista dentro do prazo, custo e qualidade. Desta forma, como você imagina que uma equipe de projeto pode garantir a qualidade esperada de suas ações? Se você conseguir atender tudo, né, gente? Se você conseguir atender as atividades dentro do prazo, do custo e da qualidade. Aí você vai estar garantindo tudo o que é esperado de você, das suas ações. Tá? Então, você desenhou a estrutura analítica, definiu lá o seu escopo, você vai partir para a execução. Concomitantemente com a execução, ou seja, ao mesmo tempo, você vai estar monitorando. Lembrando que monitorar é o quê?
é olhar, observar. Depois que você monitora, ou ao mesmo tempo, você também, às vezes, se algo fugir do seu controle, você tem que exercer ali o controle propriamente dito, fazer o controlar, que aí já é executar ações. Ok? Mudar a fita de novo aqui, a gente vai falar sobre gestão do tempo. Tempo, que está aí sempre seguindo a gente, né, professor Ademar? Isso. A gente tem que estar de olho no relógio todos os dias, né? Então, a gente tem tarefas para executar dentro do nosso projeto. Se a gente tem essas tarefas para executar, a gente tem um prazo determinado. Então, o tempo é inimigo de todos os projetos, ok? Você tem que estar sempre ali alinhado, você tem que estar sempre com um plano de gerenciamento de tempo, de custos e de qualidade bem feito para que você consiga ali atender os objetivos do seu projeto. Então, vamos ver aqui a questão da gestão do tempo, como que a gente tem que fazer, tá? O gerenciamento do tempo, ou seja, os prazos, inclui os processos requeridos para assegurar a conclusão do projeto no prazo previsto, tá? Ou seja, gente, é sempre uma bomba relógio aí no nosso projeto, questão de prazo. Esses processos serão apresentados a seguir, tá? O que eu tenho que fazer para garantir uma entrega dentro do prazo? Planejar o gerenciamento do cronograma. É possível se forem estabelecidas políticas, procedimentos para desenvolver e gerenciar e controlar o cronograma. Além disso, gente, eu tenho que identificar cada atividade específica e que possui uma entrega. Isso aí a gente faz lá no nosso escopo. Tá? Então, você definir isso aí bem esclarecido, você também vai estar fazendo gestão de tempo. Sequenciar as atividades, identificar e documentar as relações de dependência entre cada atividade. Quarta dica, estimar os recursos das atividades. Estimar o tipo e a quantidade de recursos necessários para a execução de cada atividade. Tá? Estimar a duração das atividades. O tempo necessário, né, que a gente tem que ter para poder realizar essas nossas atividades. Além disso, gente, eu tenho que desenvolver o cronograma, analisar a sequência de atividades, duração de cada uma delas, recursos e restrições para criar o meu cronograma. Depois que eu crio, eu tenho que estar sempre controlando as mudanças que possam acontecer aí dentro do nosso cronograma. Ou seja, vou definir as atividades, vou colocar ela numa sequência que eu tenho que realizar e vou determinar qual é o tempo que eu tenho. Depois que eu determino o tempo, eu vou estar sempre fazendo monitoramento e o controle. Vou estar sempre cobrando as pessoas que ficaram responsáveis por aquelas atividades, sempre que possível com antecedência, para que se trabalhe de uma forma bem tranquila, sem atropelos, sem que o tempo possa estar fazendo interferências negativas no nosso projeto. Professor Saulo, as pessoas reclamam que o tempo é pouco, às vezes, né? Mas você tem que saber administrar esse tempo. Né? O tempo não é pouco. Quem faz o tempo é você quando bem administra. Tá? E como o professor Saulo falou, a questão do tempo, muitas vezes você vai fazer uma aquisição de um equipamento, de uma máquina, e aí você faz um apanhado de valor em determinada empresa, e essa empresa determina um tempo para aquele valor daquele equipamento, né? Coloca lá 15 dias. Dentro de 15 dias, se você não consegue fazer a aquisição desse equipamento, desse material, o que vai acontecer? Esse material pode ser alterado o preço, subir. Isso tudo vai alterar o teu projeto, meu projeto. Né? Que é a questão do custo, que também é muito importante. Perfeito, professor. Você tem que definir, quando você vai desenhar lá a estrutura analítica, o escopo do seu projeto, você tem que definir prazos execuíveis, ou seja, você tem que definir aquilo que realmente você pode cumprir. O professor foi muito bem na colocação dele, tá, gente? Ó, às vezes a gente vai lá, vamos comprar uma máquina para fazer lá ordenha de vacas, na nossa cooperativa lá do leite. Só que essa máquina não existe, é uma máquina específica para a nossa cooperativa, para a gente estar atendendo aquilo que a gente precisa dos nossos cooperados. E aí, se essa máquina não existe, eu colocar lá um mês, qual é a indústria que vai conseguir entregar uma máquina, algo novo, algo que ela tem que fazer até um novo projeto para poder desenhar, para poder executar e entregar essa máquina para a gente. E dentro de 30 dias eu acredito que nenhuma indústria vai conseguir realizar isso. Então acontece, tá? Você tem que fazer pesquisas, você tem que conhecer aquelas atividades e definir prazos que você consiga cumprir. Tá? Muito importante isso aí. Trocando a fita aqui, gente, a gente vai falar sobre gestão
de custos, né? A gente falou aí sobre a gestão do tempo. Outra coisa que é uma pedrinha no sapato de qualquer gerente de projeto é o custo, tá? Então, ó, a exemplo do que foi feito com o tempo, o bom gestor de projetos também se preocupará com os custos envolvidos para a realização de cada atividade. Para isso, ainda segundo o PMBOK, é preciso obedecer aos seguintes processos. Definir políticas e procedimentos para planejar, executar e controlar os custos. Estimar os custos dos recursos necessários para executar as atividades do projeto. Agregar os custos estimados das atividades para estabelecer uma linha de base. Monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar alterações na linha de base dos custos. Em outras palavras, o que você tem que fazer? Você tem que saber qual é o recurso que você tem disponível e se dentro desse recurso que você tem disponível, você consegue realizar as tarefas. Você consegue fazer aquisições, certo? Você consegue contratar serviços necessários para quê? Para executar aquelas nossas tarefas dentro do nosso projeto. Ok? Então, além de eu ter um gerenciamento profundo, né, bem feito em relação ao tempo, você tem que fazer também um gerenciamento. Esse aí tem que ser muito mais alinhado às expectativas do projeto em relação aos custos, ok? Existem patrocinadores, as pessoas vão estar custeando esse seu projeto. Se você não trabalhar com o dinheiro delas de uma forma coerente, correta, você vai ter problemas, né? As pessoas não vão te apoiar. E aí aquele seu projeto pode já estar em risco, pode não vir a acontecer. E muito provavelmente futuros projetos que você deseja realizar, aí é que esses podem não sair nem sequer do papel ou da ideia inicial. Ok, gente? Além disso, além de gerir o tempo, gerir o custo, a gente tem que gerir a qualidade, certo? Nós temos que garantir que todo o nosso projeto esteja de acordo com os prazos e custos. Temos que garantir também que tudo esteja de acordo com o que foi levantado, ou seja, os requisitos. Esta garantia é realizada através do gerenciamento da qualidade do projeto. Então, se a gente tem passos necessários para gerenciar o tempo, para gerenciar o custo, não vai ser diferente com a qualidade. Bora conhecer aqui quais são as tarefinhas básicas, né? Aquilo que a gente tem que prestar atenção para poder gerenciar a qualidade de forma correta. Identificar os requisitos e padrões do projeto e do produto e documentar como será realizada a conformidade. O que são os requisitos, gente? O que os nossos clientes cooperados ou até a gente mesmo na execução de projetos pessoais, o que a gente quer, tá? Qual é aquilo que a gente espera, nossos objetivos do projeto. Executar o plano de gerenciamento, monitorar e registrar os resultados da execução das atividades. Isso aí são as outras dicas que a gente tem que trazer para vocês do PMBOK dentro da gestão da qualidade do nosso projeto. Lembrando que a qualidade é o quê? É você entregar aquilo que foi pedido. Tá? Você pode ter aí alguns problemas, como o professor bem falou na questão do bolo. Você vai ter problema aí de realizar aquisição de manteiga, vai trocar por margarina. O que eu tenho que fazer? Sentar com meus patrocinadores, negociar com eles. Olha, a gente vai mudar um ingrediente. Vocês aceitam? Se todos eles aceitarem, aí você vai conseguir dar continuidade ao seu projeto e fazer lá o seu bolo. Ok, gente? Então, por fim, ó, se você fizer todos esses planos, que não são poucos, tá? Para ser sincero, existem planos para todas as áreas de conhecimento do PMBOK, certamente garantirá com que o seu projeto resulte em bons produtos e serviços para a sua cooperativa, empresa ou até mesmo para a sua vida. E é certo que garantirá o sorriso dos seus patrocinadores e demais envolvidos no projeto. Ok, gente? Então a gente vai ficar agora com o nosso intervalo para que vocês possam fazer as atividades. Esperamos que vocês consigam executar todas elas e a gente volta daqui a pouco para a correção. Muito obrigado.
estamos de volta, né? Vocês conseguiram realizar as atividades? Vocês tiveram alguma dificuldade? Vocês não conseguiram? Quem conseguiu, puder passar aí para a gente o que vocês fizeram, é importante para a gente estar aqui alinhando, né, o que está com as nossas respostas, beleza? A gente tem que alinhar as expectativas, não é isso? Não é papel da equipe do projeto? Então, mandem para a gente o que vocês fizeram para que a gente possa alinhar aqui as expectativas do que a gente fez, para ver se as respostas estão corretas, ok? Então, vamos lá para a primeira pergunta de hoje. O que é escopo? Certo? A gente falou bastante de escopo, praticamente foi mais da metade da aula. A gente deu exemplos lá da dica que você tem que seguir, as dicas, as atividades que você tem que fazer para poder conseguir realizar um escopo com qualidade, um escopo que atenda o seu projeto, que atenda todas as atividades. Não é isso? Então, dentro do que foi feito, dentro daquilo que a gente passou, o que vocês acreditam que são escopo? Aqui a gente teve alguma resposta? Teve, professor? Sim, ok, professor Saulo. O pessoal está participando aqui. Professora Ione, da escola Quitéria, professora Quitéria, Garimpo Bom Futuro, né? A aluna Juliana respondeu o seguinte: é a parte do planejamento que envolve determinado documento, uma lista de objetivos específicos e entregar tarefas de curto prazo. Ele é para explicar os limites de um projeto, estabelecer responsabilidade de cada membro da equipe e apontar procedimentos tanto para a realização quanto para a verificação e elaboração do trabalho. Essa foi a resposta da aluna Juliana. Legal, a Juliana está bem atenta aí à nossa aula. Ela conseguiu explicar praticamente tudo que a gente falou aqui sobre escopo, né? Parabéns, Juliana. Legal você trazer todas essas definições de escopo. Realmente tem tudo a ver com o que você falou, determinar as atividades, os prazos, custos para a realização das tarefas dentro do nosso projeto, para a gente conseguir atingir o objetivo maior, que é realmente o nosso projeto. Tá? Então, bora ver aqui a resposta oficial, tá, do que é projeto. Desculpa, o que é escopo. É a parte do planejamento que envolve determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, entregas, tarefas, custos e prazos. Ela é elaborada para explicar os limites de um projeto, estabelecer responsabilidades de cada membro da equipe e apontar os procedimentos, tanto para a realização quanto para a verificação e aprovação do trabalho. Bem justado com o que a Juliana falou, tá? Então, ou seja, gente, o que é o nosso escopo? A gente tem que listar, certo? Listar o quê? Os objetivos específicos, as entregas, as tarefas, os custos e os prazos que a gente tem para executar tudo isso dentro do nosso projeto. Okay? Como o professor deu o exemplo aqui da receita do bolo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma receita. O que é a receita? É a metodologia, o método, a forma de fazer. Tá? Então, o que a gente vai fazer com essas atividades? Vai listar tudo que a gente precisa para poder fazer o nosso bolo. Tá? Então, a gente tem uma receita, mas eu tenho que fazer o quê? Tenho que listar os materiais necessários. Vou precisar da massa, vou precisar do ovo, precisar do leite, precisar da forma. Olha a questão das premissas, né? Aí, o que eu preciso ter para poder assar o meu bolo? Se eu não tiver gás, eu não consigo. Então, às vezes, você faz tudo, você compra todo o material, mistura, bate, coloca na forma, e na hora de você colocar lá no forno para assar, você descobre que está sem o gás, certo? Você não levou em consideração as premissas que você tem que listar, que você não pode desconsiderar para realizar as atividades do seu projeto. Ok, gente? Então, a Juliana aí está mais de que parabéns. Ela conseguiu aí responder da forma correta o que é o escopo, ok? Quais são... Questão número 2, tá, gente? Quais os passos importantes devem ser seguidos na elaboração do escopo do projeto? Né? Aquela nossa dica, né? O que a gente tem que fazer para poder tentar elaborar um escopo de qualidade, elaborar um escopo que a gente consiga realizar todas as tarefas sem ter problemas. Certo? Você pode até encontrar dificuldades,
Mas o que você tem que fazer? Você tem que contornar essas dificuldades. Você não vai deixar que isso te atrapalhe para que o seu projeto pare por algo que pode ser simples, né? Como a falta do gás. Então, se você parou naquela dificuldade, o que você tem que fazer? Você vai agora atrás desse outro recurso para que você possa conseguir, a partir dali que você parou, seguir em frente todas as tarefas para poder entregar o bolo lá para o nosso cliente. E aí a gente tem que seguir passos, né? Quais são esses passos importantes que a gente tem que seguir? É a questão número 2. Aí eu vou verificar se a gente teve alguma participação, Ademar, alguma coisa da... Professor Saulo, os alunos estão participando aqui, respondendo, né, como responderam a primeira, só que as respostas ficaram um pouco prejudicadas em razão deles terem respondido num papel, ter tirado uma foto e enviado, mas está um pouco difícil de visualizar as respostas aqui não tem através problema não, professor. mas estão sim participando e respondendo, né? Inclusive o pessoal estava quietinho e agora começaram, né, e tal, a pedir o alô. O pessoal da escola César Freitas Cassol, da professora Edileia, né? Estão pedindo para a gente mandar um alô, estão ligados, estavam quietos. Alguns alunos responderam, né, individualmente aqui, enviaram, mas dessa forma que eu falei. Aí tá um pouco complicado para fazer a leitura. Consegue fazer a leitura, né? Mas então vamos ver, a gente já tem a definição, né, desses passos que a gente tem que seguir. Vamos ver agora quais são eles, relembrar, na verdade, que a gente já viu na nossa teleaula, vamos relembrar aqui na nossa atividade quais são esses passos. O primeiro é conhecer o que é o escopo, certo? Não só o gerente de projeto, como todas as pessoas que participam, elas têm que entender o que é o escopo. Tem que saber que existem atividades, essas atividades demandam outras tarefas que devem ser executadas dentro de objetivos comuns para que a gente possa atingir lá a realização do nosso projeto. Todo mundo tem que saber o que é esse escopo. Isso tem que estar na cabeça de toda a equipe do projeto para que eles possam, a partir daí, não se complicar com as tarefas que a gente vai executar. A segunda é identificar os responsáveis, ou seja, aquela questão lá dos erros comuns que a gente tem, né? Se você deixar sem a identificação do responsável, pode ser que ninguém queira realizar essa tarefa. Então, você vai ter problemas. Se não existe uma pessoa indicada pelo gerente de projeto para executar aquilo, ninguém vai querer executar, ou ninguém vai saber se é para executar, as coisas não vão estar de forma clara. Né? Os objetivos ali daquela tarefa não vão estar bem esclarecidos. O que vai acontecer? Você vai ter problemas. Né? O gerente de projeto, toda a equipe, até mesmo para poder saber qual é o momento exato, quem é que vai fazer, se você não tem essa identificação. O outro problema que a gente tem em relação à identificação dos responsáveis é você identificar mais de um. Se você listar 2, 3 pessoas, pode ser que ideias diferentes surjam, pode ser que na hora de executar, cada uma queira executar da sua forma, e aí a gente vai ter conflitos dentro da equipe do nosso projeto. E conflitos, gente, é algo muito difícil de você gerenciar. O gerente de projeto vai ter um trabalho totalmente desnecessário, e aí ele pode acabar tendo bastante prejuízo em relação ao tempo e também em relação ao custo. Né? E se a gente tem prejuízo em tempo e custo dentro do nosso projeto, é claro que a gente também não vai conseguir entregar aquilo que pediu. E aí a gente peca também na qualidade. Então você tem que identificar os responsáveis. Primeiro, coloque apenas um responsável. Tá? Nunca você vai colocar 3, 4, 5, 10 pessoas responsáveis por uma atividade. Você vai identificar apenas um. Se ela precisa de colaboração para poder executar, aí sim, aí você coloca os colaboradores. Tá? Mas responsável pela tarefa vai ser apenas um. Outra atividade que a gente tem que fazer é alinhar as expectativas. Tá? Ou seja, aquilo que eu quero tem que ser a mesma coisa que a minha equipe quer. Então, eu estou lá na minha cooperativa, a gente está trabalhando num projeto. Vamos lá determinar a troca de ramo da nossa cooperativa. A gente está trabalhando aí com agricultura, só que a gente viu, Ademar, que a agricultura não está dando muito dinheiro, né? Parece que a gente não está conseguindo escoar a produção, o negócio está ficando meio parado. E aí, o que acontece? Vamos trocar, vamos fazer o quê? Vamos colocar uma cooperativa de táxi nas cidades de Porto Velho e no interior de Rondônia. E aí a gente vai trocar. Gente, eu tenho que alinhar tudo isso. Se eu, Saulo, né, for alguma coisa que desejo apenas
apenas meu desejo, ou seja, se eu não conseguir ter o patrocínio das outras pessoas, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir mudar isso. Pode ser que para mim seja algo fácil trocar de ramo da minha cooperativa, mas na cabeça dos outros pode ser que seja algo muito difícil, algo inviável ou até mesmo algo que eles não queiram. Então você tem que ter o quê? As expectativas alinhadas, tanto de quem está executando quanto de quem vai patrocinar e também da sua equipe. Todo mundo tem que saber que está trabalhando para um fim comum, tá? E não para objetivos próprios, ok? A outra tarefa é você ter que definir os critérios de aceitação com clareza, tá? Ou seja, você tem que ser objetivo. Você não pode deixar dúvidas em relação às atividades do seu projeto. Tá? Você vai definir lá uma atividade no seu escopo. Essa atividade, além de ter um responsável identificado, ela tem que ser clara e objetiva. Tá? Por exemplo, aquisição, a gente está falando de cooperativa de táxi, do ramo lá de transporte, se eu não me engano. Então, a gente vai fazer uma tarefa que a gente tem que fazer, aquisição de veículos. Veículos, carros de passeio para poder fazer o transporte de pessoas. Um objetivo claro, fazer essa aquisição. Então, o que acontece? Isso tem que estar bem claro, como que vai ser feita essa aquisição, quem é que vai fazer, quem é o responsável por comprar esses carros, qual é o valor que nós vamos gastar para isso, a quantidade que nós vamos fazer a aquisição, o tempo que nós temos. Beleza? Se for uma aquisição muito grande, qual é o poder que eu tenho para poder negociar preço em relação a isso? Tudo tem que estar bem definido, bem claro, dentro do meu escopo. Tá? Outra coisa que eu tenho que levar em consideração é a questão das premissas, né? As premissas, geralmente, elas ficam meio que à parte do nosso projeto, as pessoas não dão muita atenção, muito valor. Mas o gerente de projeto tem que estar sempre alinhado a isso, questão das premissas, aquilo que a gente acha que é tão natural que a gente não se preocupa, é um recurso que eu preciso, que geralmente eu não me preocupo. Um exemplo, aí eu já vou trazer aqui para a área de informática, em relação às premissas, uma cooperativa de desenvolvimento de software, por exemplo. Tá? Então, eles vão lá no cliente, negociam para fazer um sistema lá de gestão da cooperativa de café, lá em Cacoal, por exemplo. E aí eles definem tudo o que o cliente quer, definem qual é a forma que eles vão fazer o produto, se vai ser para a internet, se vai ter que instalar no computador do cliente, se ele vai usar por tablet, tudo isso. Só que eles esquecem que dentro da cooperativa a equipe é pequena. Então a equipe às vezes não consegue realizar todas as tarefas necessárias. A questão da equipe, você ter essa equipe disponível, isso é uma premissa, são os recursos que você tem. Então você, às vezes, quando for fazer lá a análise dos dados, a análise do sistema do que é preciso, ele não conseguiu, não deu certa importância para a questão da equipe. E aí na hora de executar, o que acontece? A equipe às vezes não tem o conhecimento necessário, não conhece o funcionamento de cooperativa, às vezes a equipe não conhece uma linguagem de programação, como que vai ser feito aquele site ou aquele software, e aí você tem problemas. Aí o gerente de projeto tem que fazer o quê? Tem que ir atrás de soluções, tem que ter um plano de gerenciamento de riscos, para quê? Para que ele possa contornar essa situação. Aí ele vai definir se ele vai mudar alguma coisa no escopo dele, ou seja, se ele vai mudar o produto dele, aí ele tem que negociar novamente com a cooperativa de café lá de Cacoal, ou então se ele vai contratar uma equipe específica para isso, por exemplo. Vai depender do quê? Vai depender do custo que ele tem, do prazo que ele tem, vai depender de outras variáveis. Então as premissas, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, que é a equipe, o gerente de projeto não conhecia a equipe que ele tinha, mas ele achava que tinha, então ele não levou em consideração. Tá? A gente deu o exemplo do gás. Nem toda hora você está ali verificando se tem gás lá na botija ou não. Então, na hora de que você colocou lá no forno o bolo para assar, e você ligou e viu que não tinha o gás, você não levou em consideração essa premissa, ter esse recurso disponível. Ok? Então, você tem que levantar todas, tá? E não pode descartar nenhuma delas. Outra atividade é listar o que não é importante. Tá?
Às vezes a gente acha que não é importante algumas atividades que a gente vai fazer dentro do nosso projeto, mas se você não fizer, a qualidade do seu produto pode ser diferente. Tá? Vou trazer aqui de novo a questão do bolo. Né? Existe lá uma opção de você passar uma manteiga ou um óleo, alguma coisa na forma. É uma tarefa, né, que você tem que fazer. Se você não julgar aquilo importante, eu não vou fazer isso não. O que vai acontecer com o bolo? Professor. Untar, né, professor? Olha aí, ó. Muito obrigado aí pela dica. Eu não sabia, né, qual era o termo que tinha. Então você tem que untar a forma. O professor aí já tem experiência na cozinha, né, professor? Bolo. Já faz bastante bolo. E aí o que acontece? Você tem que fazer aquilo ali, aquele procedimento na forma para que ele não grude na hora de assar. Aí quando você vai tirar aquele bolo, metade dele vai ficar na forma, preso. Vai perder o que? A qualidade do seu produto. Tá? Então você listou que aquela atividade não era importante, mas ela é essencial, tá? Para que você possa realmente chegar ali no seu produto com qualidade, aquilo que realmente você quer. Tá? Dentro das atividades de projeto, isso é muito importante. E acontece bastante. Tá? Dentro das cooperativas, às vezes a gente acha, um exemplo, reuniões com os patrocinadores. Você acha desnecessário. Para que eu vou reunir com os patrocinadores toda semana, por exemplo, dentro do meu projeto? Diz, não, eu vou fazer isso só uma vez por mês. Isso é um risco. Além de você não estar conseguindo alinhar as expectativas de uma forma mais coerente, mais coesa, você está aí pecando também em achar que essa atividade não é importante. Você tem que estar sempre em comunicação com os seus patrocinadores, para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Tá? E por último, gente, a gente tem a atividade de documentar. Ou seja, não deixe nada ficar na cabeça da pessoa. Tá? As pessoas, elas estão hoje aqui, amanhã elas podem não estar, infelizmente. Então, se todas as ideias, tudo que foi levantado, tudo que foi feito dentro de um projeto ficar na cabeça de alguém, é um risco enorme que você corre de que se aquela pessoa falhar, tá? Ou ela for para outra cooperativa, ou simplesmente acontecer alguma coisa, um acidente de trânsito, ela precisa se afastar da cooperativa por 90 dias, o meu projeto praticamente vai ficar parado aí até essa pessoa retornar. Tá? E acontece muito. Eu trabalhava numa empresa que a gente trabalhava na área de TI, lá, de tecnologia da informação, só para vocês terem um exemplo. E aí a gente fez a troca do cabeamento, ou seja, aquele cabo que leva internet para todos os computadores. E aí um empregado ficou responsável por isso e não houve a devida documentação desse projeto, né, dessas atividades. O que aconteceu? A gente não sabia, a equipe não sabia, um prédio de 3 andares, as pessoas não sabiam por onde os cabos passavam. Então, todo o problema que a gente tinha na conexão com a internet, a gente tinha que seguir o cabo de uma ponta a outra, tentando adivinhar quais são os percursos que ele vai correr ali para a gente poder identificar qual foi o erro que deu. Olha só o trabalho. Sendo que se a gente tivesse isso documentado, tivesse isso dentro de um projeto lá, um papel dizendo onde que passam as coisas, os cabos, você já ia direto em cima do problema. Não, a gente tem que identificar onde que está o problema e depois a solução daquele problema. Isso demanda mais tempo. Dentro de uma empresa, uma cooperativa, a gente sabe que tempo pode ser aí muito dinheiro. Então, muito cuidado com isso. Não pode deixar as coisas na cabeça das pessoas, tá? Terceira questão, o que é a estrutura analítica do projeto, a famosa EAP? Tá? Vou passar aqui para a resposta, gente. Olha só. É a apresentação em forma de gráfico ou indentada, uma lista encadeada, das atividades que definem as entregas do projeto e a decomposição em pacotes de trabalhos. Tá? Em outras palavras, é o desenho do meu escopo, certo? Representação gráfica daquelas atividades que eu vou estar fazendo. Posso fazer isso através de gráfico mesmo, como a gente já falou, ou então de forma indentada, um texto seguindo uma sequência das atividades que eu vou ter que realizar para poder conseguir atingir o objetivo do meu projeto. Professor Saulo, só gerou uma dúvida, eu gostaria que você esclarecesse, a questão do gráfico e indentada, tá? Porque surgiu uma dúvida, mas só para dar diferença para eles. Só para dar diferença, o gráfico é aquele desenho, certo? A gente até mostrou aqui o projeto de viagem,
na nossa teleaula. Então, você vai ter caixinhas, você vai ter atividades desenhadas. Dentro dessas atividades, você vai ter que listar outras atividades que você tem que fazer para poder realizar aquela macro. A gente chama aquela mais importante, tá? E é desenho mesmo, gente, que nem o organograma, tá? Vocês devem ter visto lá na cooperativa de vocês, a gente tem que seguir uma hierarquia e é feito um organograma para poder identificar como que funciona essa hierarquia. Dentro do projeto, a estrutura analítica é como se fosse o meu organograma, só que ao invés de ser cargos ou pessoas, são atividades, tá? Que devem ser sequenciadas. Isso, e elas são sequenciadas. Aí você pode ter através de desenho ou simplesmente através de texto. A forma indentada nada mais é do que o meu desenho apresentado em texto. É muito mais complexo de você fazer a leitura, de você entender. Geralmente são os gerentes de projetos que trabalham com essa forma, mas aquele projeto bem feito, bem elaborado, bem executado, ele já traz essas duas formas aí de apresentação de estrutura analítica do projeto. Espero que eu tenha sanado aí essas dúvidas, tá? E falando sobre isso, a gente tem aí a quarta questão, tá? Com base no que foi estudado, escreva ou desenhe a estrutura analítica do projeto Reforma da Casa, tá? E pode ser até reforma da nossa cooperativa. Aí nós temos uma resposta aqui, né? Que deu para identificar mais ou menos a definição do projeto, a contratação dos serviços. Aí ela colocou reforma interna, a sequência. Certo. Reforma interna. Foi de forma indentada, professor? Ela desenhou como um gráfico? De forma indentada. De forma indentada, ela colocou, né? 3, né? 1, vamos desidentificar. 1, definição do projeto. 2, contratação dos serviços. 3, reforma interna. Aí, 3.1, alvenaria. 3.2, pisos e azulejos. 3.3, hidráulica. 3.4, elétrica. 3.5, pintura. E 3.6, outros. Outros. Isso aí vale observar essa questão do outros, né, professor? Professor, ela fez de forma indentada, né? Bem legal, gostei aí da apresentação de forma indentada. E eu vou trazer essa mesma estrutura já de forma gráfica, o desenho, tá? Bora olhar aqui como que ficou essa estrutura EAP do nosso projeto Reforma de Casa, tá? Então eu tenho aqui o objetivo final do meu projeto, né? A reforma propriamente dita. Então eu tenho aqui, ó, definição, primeira atividade, definição do projeto, certo? Aqui dentro eu posso listar outras coisas que eu preciso fazer para poder realizar a definição do meu projeto. O que eu preciso, o que eu vou escolher aqui, né? Dentro de definição do projeto, o que eu quero ampliar, não é uma reforma? O que eu vou ampliar, se vai ser, aí a gente pode colocar aqui nas formas de caixinha, tá? Se vai ser a cozinha, por exemplo, né? Isso aqui é da nossa casa. Se vai ser a sala, enfim, posso colocar outras definições aqui embaixo. Depois eu passo o quê? Para contratação dos nossos serviços. Aí aqui eu vou contratar que serviços? Serviços de engenharia, não é isso? Eu não preciso ter lá uma empresa ou uma pessoa responsável pela execução da reforma na minha casa. Dentro desse serviço pode ter já aí a parte elétrica, pode ter a parte de engenharia mesmo, a parte arquitetônica, enfim, tudo que se refere à reforma da minha casa. Depois que eu faço isso, eu passo aqui para a parte de reforma interna, não é isso? Aí eu já vou colocar as outras atividades. Vou definir qual é a alvenaria que eu vou estar utilizando, aí eu já tenho a definição, quem é o responsável por fazer isso, já tenho que verificar aqui qual é o prazo que eu tenho para escolher qual é a alvenaria, onde que eu vou comprar, como que eu vou comprar, qual é o valor que eu vou comprar. Vou ter aqui, ó, um responsável também para poder buscar para a gente no mercado os pisos e azulejos, o que eu vou estar utilizando para poder fazer essa escolha e aplicar dentro do meu projeto. A parte hidráulica, a parte elétrica, as pinturas e aí os outros, tá, gente? Esses outros aí pode ser qualquer outras atividades que eu tenha ao longo da minha obra, certo? Esses outros dentro de uma estrutura analítica é até um pouco perigoso, por isso que o professor ali atentou para isso. No entanto, eu posso ter outros serviços aqui para poder contratar, certo? Então, se eu tenho a pintura, o que eu posso estar colocando aqui como outro? Escolha do material da tinta, né? Posso estar colocando aqui
contratação dos serviços. Às vezes a pessoa que vai fazer a reforma não pinta, tem que estar fazendo a contratação desses outros serviços. Então, se tem a parte da reforma interna, eu tenho que ter a parte da reforma externa, que é basicamente as mesmas tarefas. No entanto, ao invés de estar trabalhando dentro da minha casa, eu vou estar trabalhando fora. Então, eu vou ter que escolher a alvenaria, pisos e azulejos, se for o caso, toda a parte hidráulica, elétrica, pinturas e também outras coisas que a gente tem aí que pode estar desenvolvendo. Então, aqui é a parte gráfica, essa aqui é a forma de desenho que a gente apresenta a nossa estrutura analítica do projeto, ok? A gente finaliza assim a correção da nossa atividade da teleaula de hoje. E eu queria, antes de encerrar, dar um recadinho para vocês. Foi anunciado na semana passada que hoje nós teríamos a eleição para os cargos de reitor e diretor-geral dos campi do Instituto Federal de Rondônia. No entanto, devido ao que está acontecendo de paralisações que a gente tem aí no momento, essa eleição teve que ser jogada, adiada para um novo momento, e vai ocorrer agora no dia 5/6, tá, gente? Então, o que estava sendo previsto para ser feito hoje só vai ser realizado no dia 5/6, porque a gente sabe aí que teve alguns problemas em algumas escolas e também no próprio Instituto Federal para poder manter as aulas no dia de hoje. No mais, é isso, gente. Eu quero agradecer a participação de vocês da aula de hoje, em meio a tantas dificuldades que a gente tem. Não deixem de participar, não deixem de ver, esse material vai estar disponível para vocês no ABA, o Ambiente Virtual de Aprendizado, e também no YouTube. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, a gente está à disposição através do chat Zap ou através do próprio fórum no ABA. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Vou agora abrir o espaço para o professor Ademar poder também finalizar aí a aula, dar suas palavras finais. Bom, nós queremos agradecer, como o professor Saulo falou, dificuldades são muitas, mas superamos mais uma vez as dificuldades, né? Agradecer a participação de todos e nesse momento dizer a satisfação de nós estarmos aqui mantendo esse contato com você, levando as informações, levando o conhecimento para todos os alunos de todos os polos, ok? Um abraço, Ageu e Divanildo, um abraço, diretores da Escola César Freitas Cassol. Ok, Saulo, obrigado, tchau. Aquele alô especial para todo mundo e a gente vai se despedindo aqui, tá, gente? Valeu. Educação à distância, mudando realidades.